a gente não consegue falar, tá bom? Então, o que é ser pastor? Pastor não é somente pegar um altar. Pastor não é somente subir ali em cima e falar de Jesus, não. Pastor é ter carinho com as almas que também não são ovelhas. Porque o pastor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que multiplicar suas ovelhas. Então ele necessita de entender que o campo fora é o seu principal objetivo. O campo fora dessas quatro paredes é o objetivo do pastor. Ele deve entender que a sua vida já era. Agora ele aborreceu a sua própria vida e ele não vive mais a sua vida. Ele vive agora uma vida para Deus, uma vida de renúncia. A sua família tem que sofrer junto com ele, porque se não sofrer tem que ser abandonada. A Bíblia menciona que aquele que deixar pai, mãe, mulher, esposa, por amor de mim, ganhará 100 vezes aqui mais a vida eterna. Então ser pastor não é fácil. Hoje nós temos uma leva de pastores, muitos homens dizendo sujeitos pastores, supostos pastores, mas não querem sofrer no campo. Sendo que Jesus disse que o Espírito em Efésios, ele compartilhou esse desejo de distribuir os dons para diácono, presbíteros, mas nós temos que entender que para ser pastor, ele deve ir aonde ninguém vai. O pastor deve entender que ele tem na sua mão aquilo, a chave da libertação, que é a palavra e o poder do Espírito. O apóstolo Paulo chega uma hora que ele diz: olha, não dá mais somente para viver em palestras aqui, eu tenho que andar também com poder. E pelas suas maravilhas e poder de Deus, através das mãos de Paulo, operavam sinais e convertiam pessoas. Então, o pastor não pode ser apenas mais um que sobe no altar, desce e vai embora para sua casa. Ele deve entender que a sua vida agora é tanto na rua e tanto na igreja. Aqui ele faz discípulos, e aqueles discípulos ajudam ele a buscar mais pessoas para se tornar discípulos nesses últimos dias. Então, é isso que o pastor Júlio faz, é isso que outros pastores da igreja Tirada de Vez têm feito, é esse trabalho. O trabalho de cavucar, né, a ira de Satanás, para ele entender que alguém está incomodando ele ao ponto de perceber que as almas estão sofrendo em suas mãos. Então, pastor não é ser fácil. Pastor, hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo hoje quer falar que tem Deus, que conhece a Deus, mas nunca conheceu. Então, esse sofrimento, às vezes você de sair e não saber a hora de voltar, é você ir para a rua sem saber esperar voltar. É você falar: amor, eu te amo, se eu não voltar, cuida das crianças e fala para elas que eu fui um grande homem de Deus. Então, ser pastor é ir para o campo e morrer no campo. Ser pastor é ir no campo, levar tiros, socos, pontapés por pregar a verdade em meio a uma comunidade que não aceita. Ser pastor é ser odiado pelos fariseus, saduceus, escribas do templo. Isso é ser pastor. Então, é isso que Jesus chamou aos homens, mas eles não entenderam, e por isso que ficam dentro de templos. E quem gosta de ficar dentro de templos são chamados de fariseus. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus foi interrogado por eles dentro do templo e jogado por fora, que iriam assassinar Jesus, assim como conseguiram assassinar Estevão. Porque o povo de Deus, os homens de Deus, grandes e profetas, discípulos de Deus, cheios do poder de Deus e do Espírito Santo, entram aqui dentro para desmascarar a religião. Porque religião é algo que marcou hoje um século de trevas. Então, o homem de Deus só entra no templo para denunciar o pecado e pedir ao povo arrependimento. Quando a Bíblia relata ao ponto dizer a Bíblia Sagrada que Estevão foi apedrejado, Estevão não foi apedrejado por pregar a palavra de Deus. Não, isso é mentira, não foi, a Bíblia não fala isso. Estevão começou a falar dos profetas desde a chamada de Abraão, e Estevão foi andando na Bíblia Sagrada, ele foi falando sobre todos os chamados. Estevão foi apedrejado. O povo fariseus irritou Estevão e ficaram irritados com Estevão quando Estevão disse essa palavra: vocês que negam a eficácia do Espírito Santo. Na hora que o Estevão falou isso, pegaram Estevão e lançaram Estevão para fora do templo. E por que passaram e jogaram Estevão para fora do templo? É simples,
porque ninguém hoje aguenta a eficácia do Espírito Santo. Porque a eficácia do Espírito Santo é o convencimento do pecado e denunciando as suas obras infrutuosas das trevas. E isso fez com que Estevão seja lançado. Eles não aguentaram ouvir o Espírito Santo. Eles aguentaram a Bíblia, porque eles são religiosos de Bíblia. Esses pastores teólogos conhecem somente a Bíblia. É por isso que eles, com Bíblia, eles se entendem, mas no poder de Deus eles nunca vão entender. Eles nunca vão entender o que é uma flecha em cima de um demônio, o que é uma revelação profunda ao ponto de Deus trazer essa pessoa à conversão. Eles nunca vão entender essas coisas espirituais, uma cura, um câncer, um caroço sumindo, porque eles conhecem Bíblia, assim como os fariseus conheciam a Torá. Mas quando vem o poder de Deus através de um jovem chamado Estevão, trazendo a eficácia do céu e o poder que aquilo que não pode ver, mas sim o poder da eficácia daquilo que transforma, esses homens não conseguem e também não suportam. Porque Bíblia hoje todo mundo conhece, mas Espírito ninguém hoje conhece. A intimidade com Bíblia é uma coisa, a intimidade com o Espírito é outra. Então, segundo a palavra de Deus, Jesus nos disse que Ele disse que o Espírito desceria para nos ensinar em toda a verdade. Então eu quero dizer a vocês que Jesus foi passado como Estevão foi, por quê? Porque Jesus conhecia o Espírito e eles viram que era blasfêmia, pois Jesus conhecia tanto a Torá, tanto as leis, mas tinha sabedoria do alto. Da onde vem esse menino? Quem é esse jovem, essa criança que nos ensina? Então vemos que realmente pastor não é conhecer Bíblia. Ser pastor não é ter uma igreja aberta. Ser pastor é sofrer com as almas, dividir o dízimo e oferta que entra no altar para dar o que está perdido e cansado, sem comida nas calçadas. Ser pastor é tirar sua camisa, andar sem camisa, mas saber a eficácia e a alegria de ver alguém se vestir. Ser pastor é te andar descalço, mas ver o outro calçado. Ser pastor é chorar com suas ovelhas pela tristeza de ter caído e ver nela o sofrimento da queda. Ser pastor é estar diante de Deus com uma vida séria, uma vida com ordenança, com amor e espiritualidade. Ser pastor é estar ligando todo dia, ou então mandar um WhatsApp de manhã dizendo: como que está você? Como que você se sente? Vou mandar um áudio de oração para todas as minhas ovelhas se ouvirem. E hoje eu quero estar perto de vocês hoje à noite. Não falte ninguém. E quando faltar, você sentir saudade da ovelha que hoje faltou. É quando você olhar para esses bancos e ver a sua ovelha, que já faz 2 dias que não vem para a igreja, como faz falta o seu sorriso. Ou é se ela não der risada e não sorrir, como faz falta os seus pés de pisar no templo do Senhor. Ser pastor é entender o sofrimento de Cristo que sofreu pelas almas, e entender que o bom pastor se começa no céu para se tornar um bom pastor na terra. Ser pastor é querer estar dentro do templo, com orações e jejuns, prantos de dia e de noite, lendo a Bíblia Sagrada, e tendo uma ansiedade de começar o culto, e ter reverência naquilo que fala, e naquilo que prega, e naquilo que vive. Ser pastor não é ser só apenas um homem intitulado de teologias com broche no peito. Ser pastor é acima disso. É você saber respeitar limites, é saber realmente que o culto só começa quando o mendigo entra. E Jesus só entra quando ele entra também. Quando entrar alguém cheirando mal pelas portas do templo, saber que ali que entrou nas portas do templo foi um mendigo, um morador de rua, e esse sim é o verdadeiro espírito. O espírito de ser pastor é um espírito de garra, de excelência, que não se contamina nem com dízimo nem com oferta, que coma arroz, feijão e ovo e se sente feliz por ter na presença do teu corpo não a proteína do ovo e nem a proteína do arroz, mas sim a presença do Espírito Santo, na fidelidade do seu caminhar e na glória do seu poder. Ser pastor é saber admoestar, saber também ser corrigido nas horas que devem ser corrigidos, pois dentro de você ainda habita um homem mortal e que pode errar a todo preço. Ser pastor é ter um abraço e também entender que mesmo sem abraço, deve ser um abraçante. Um homem que deve ter caráter espiritual e entender que para subir no altar, deve ter compromisso com Deus. Mãos limpas e pregar a verdade para as almas, anunciando o dia
da aceitação ao Cristo, o Salvador, levando com isso o arrependimento diante dos céus. Pregar em cima do altar não é trazer fofocas, contendas e nem jogar indireta para o próximo. Ser pastor é pregar o arrependimento, pois o Espírito Santo, na sua primeira palavra, disse: arrependei-vos e seja batizado. Jesus também disse as mesmas palavras, e segundo a Bíblia Sagrada, Deus sempre fala de arrependimento. Esse altar não é um altar para pregar historinhas, para dizer que a sua vitória vai chegar, que tal Deus está dando um carro para alguém, não. Esse altar é para mostrar para todos vocês: se arrependa do adultério, da fornicação, da mentira, da prostituição, do lesbianismo, da homossexualidade. Se arrependam enquanto é tempo, pois é chegado o reino dos céus. Isso é ser pastor, entender que o altar de Deus é anunciar o reino dos céus e o arrependimento, para que todos possam entrar naquele dia com muito lindo sorriso em seus rostos, com as vestes brancas, sem lamento e sem dor. Ser pastor é acima do normal, é acima de você querer ser o que você apenas não é. É aborrecer a tua própria vida, negar a eficácia dos seus talentos, para que a glória de Deus vivifique nos seus talentos com eficácia. Ser pastor é ter mãos limpas, coração limpo, sem malícia, e assim como um avião passa em cima do céu, ser pastor é ficar abaixo do céu, porque ninguém pode tocar o céu senão aquele que um dia desceu do céu, e aquele que transmite do céu do seu toque a glória do seu poder ao ponto de encher a casa, chamado Jesus o Cristo, o Messias glorificado. Ser pastor é saber que o céu está acima de nós e que não devemos se comportar acima da glória de Deus. Sempre obediente, manso, humilde, carinhoso com todas as almas, e viver segundo a eficácia do seu amor. Então é isso que é ser pastor. E é muito mais de palavras ser pastor. Cada dia aprendemos a ser pastor. A cada dia nos aprendemos a entender que as almas choram e que devemos chorar juntamente com elas. Que as lágrimas dos olhos de um pastor devem andar como rios e correntes de águas vivas, de lágrimas de dor e desespero quando perde uma alma. Ser pastor é chorar nas madrugadas e que inquietações na cama, rolando para a direita e para a esquerda, sentindo a dor daquele que não tem aonde dormir e aonde morar. Então, ser pastor é ser diferente, é viver intensamente. Ser pastor é cuidar da esposa como Cristo amou a igreja, mas também rejeitá-la a ela por Cristo. Ser pastor é mostrar para a igreja que a igreja não pode ser uma igreja de família, pois Jesus não trouxe ninguém para se unir em família. O pastor tem que mostrar para suas ovelhas que Jesus veio trazer a separação, a espada. Homem não pode ser submisso a homem enquanto Cristo estiver no jogo. Então ser pastor é às vezes aborrecer seu próprio casamento. Como o apóstolo Paulo disse: aqueles que estão casados, vivam-se como não se tivesse casado na obra de Deus. Isso é ser pastor. Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem cortar esse trecho, postarem, fique à vontade. Põe o título Ser Pastor. Creio eu que vai ajudar muitas pessoas a entender que a nossa missão aqui é ser peregrino numa terra estrangeira, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve nos buscará nessa terra tenebrosa. Nesse mundo vindouro, na glória do Senhor estamos vivendo e na sua misericórdia estamos comendo, e assim beberemos a sua água com infinita compaixão do seu amor. Que Deus vos abençoe e vos dê força para nunca esquecer da sua salvação, que será grande, 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 grande. Será muito mais lindo que esse tempo, pois o Senhor estará conosco para sempre, e Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que Ele fez tudo novo. Arrependei-vos de vossos pecados, orai pelos que vos maldizem, abraçai a causa da viúva e do órfão, chorai com os que choram, alegrai-vos, pois grande será o galardão de vós no reino dos céus. Alimentai quem tem fome, entristeci pela injustiça e alegrai pela compaixão. Ame e também serão amados. Que Deus nos abençoe,
porque bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque também serão consolados. Bem-aventurados vocês que sofrem por amor à justiça, porque de vocês é o reino dos céus. Grande abraço, beijo no coração, compartilhe esse vídeo às pessoas que querem receber um pouquinho da presença do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, aleluia, glória a Deus, até vocês ficarem tontos, fiquem tontos, fiquem tontos, fiquem tontos, fiquem tonto, fiquem tonto, vocês estão tontos, oh. Ai, calma aí, eu que fiquei tonto. Deus abençoe. Nossa, rapaz, deu uma tontura mesmo. Deus abençoe todos vocês. Igreja Santidade e Arrependimento, fazendo a diferença no Brasil e no mundo antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, igreja. Deus abençoe.